Bem, vamos dando continuidade então ao nosso podcast que está relacionado ao nosso evento de inteligência artificial na sociedade da informação, os riscos e as precauções. E nesta oportunidade vamos ter o prazer de ouvir o professor Emerson Malheiro, professor do programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação, com os comentários também da professora Grace Fuller. E vamos tratar, não é, professor Emerson, sobre a dignidade da pessoa humana e a inteligência artificial. Um tema que talvez, se tivéssemos combinado, seria um tema que teria muita relação sobre a discriminação que eu falei na minha intervenção e essa importantíssima garantia, não é, voltada à dignidade da pessoa humana que perpassa, né, acho que todo o direito e inclusive as questões envolvendo a inteligência artificial. Gostaria de ouvi-lo então, professor Emerson, sobre esse tema, dignidade e inteligência artificial. Muito obrigado, professor José Marcelo Menezes Vigliar. É um grande prazer estar nesse podcast do nosso evento Inteligência Artificial na Sociedade da Informação, Riscos e Precauções. Ao falar sobre dignidade da pessoa humana e a inteligência artificial, o primeiro ponto que ganha relevo é saber de onde podemos falar sobre dignidade da pessoa humana. E é claro que, como professor de Direito Constitucional no programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação das FMU, o ponto central está na Constituição Federal Brasileira, no artigo 1º, inciso 3, que estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana. E daí já aparece um estranhamento. Qual? Por que o legislador constitucional originário utilizou-se da expressão princípio da dignidade da pessoa humana e não apenas dignidade humana? A ideia central é afastar a possibilidade de dignidade às pessoas jurídicas, que possuem direitos, é verdade, mas a dignidade é intrínseca do ser humano. Não há de se falar em dignidade para a pessoa jurídica. Isso talvez resolva alguns pormenores envolvendo a inteligência artificial. Mas vamos chegar lá. Antes disso, é muito importante destacar que o princípio da dignidade da pessoa humana é o núcleo irradiador dos direitos humanos no Brasil. O que significa o seguinte: temos direitos humanos em tratados internacionais. Uma vez incorporados, eles passam a integrar o cenário de direito brasileiro e cabe ao princípio da dignidade da pessoa humana estabelecer esse reconhecimento em todo o território nacional. O outro ponto importante envolvendo a dignidade da pessoa humana envolve a sua característica de núcleo exegético do ordenamento jurídico brasileiro. E aí já temos um problema. Quando expressões difíceis surgem, as dúvidas também vêm a galope. Então é bom esclarecer. O que significa isso? É o mesmo que dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana serve como núcleo de interpretação de todas as normas do direito brasileiro. E não apenas isso, também da atuação de todos aqueles que desejam conhecer, interpretar ou até mesmo aplicar o direito. Então, quando o legislador cria uma norma, ele deve ter por base o princípio da dignidade da pessoa humana. O mesmo em um processo, quando um advogado quer defender, deve levar em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana. O promotor na sua atuação, o juiz na sua atuação, todos devem ter por base o princípio da dignidade da pessoa humana. E então, tendo essas informações que são extremamente relevantes, devemos enxergar a inteligência artificial. A inteligência artificial leva em consideração a utilização de todas as formas que se aproximem do comportamento humano. E para isso, são empregados os algoritmos Machine Learning e Deep Learning. Quando falamos em Machine Learning,
temos a atuação da inteligência artificial reproduzindo as condutas que foram pré-estabelecidas. Já no Deep Learning, temos um aprendizado com novas condutas que serão inseridas conforme respostas vão sendo aplicadas diante de cada caso concreto. Perfeito. E, professor Emerson, nesse sentido, o que o senhor pensa a respeito dessa necessidade, né, de se fazer o acompanhamento de quem pretende utilizar a inteligência artificial, seja para as mais diversas atividades, de segurança, concessão de crédito, etc. Como o senhor acha que nós devemos trabalhar para evitar que tenhamos, então, quaisquer condutas que venham a atentar contra a dignidade da pessoa humana? O acompanhamento é indispensável, professor Vigliar. E digo isso com muita convicção. Por qual razão? Porque o algoritmo, apesar de ter informações pré-estabelecidas, pode também trazer consigo na sua aplicação e aprendizagem em Deep Learning condutas discriminatórias. Então, o acompanhamento e mesmo reciclagem do programa diuturnamente se faz necessário para evitar condutas que sejam discriminatórias e ofendam a dignidade da pessoa humana, um preceito constitucional. Muito bem. Professora Grace? Então, tendo em vista tudo isso, falado pelo professor, eu jamais poderia pensar numa dignidade digital. Podemos falar em uma dignidade digital? O que acontece na espécie? Se falarmos em dignidade digital, podemos pensar em dignidade da inteligência artificial. Visto por esse aspecto, não há de se falar em dignidade da pessoa digital, mesmo porque não há uma proteção constitucional. Como disse, atinge apenas as pessoas físicas. A própria LGPD, ela é exclusiva da proteção de dados de pessoas e não de pessoas jurídicas, por exemplo. E é importante lembrar, professor Vigliar, que hoje nós temos no inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal a proteção de dados pessoais Como garantia. com uma grande garantia constitucional. Então, professora Grace, isso já afasta a possibilidade de dignidade digital. No entanto, quando falamos em representação de pessoas digitalmente, seja na web ou qualquer outra forma de informação, a tutela dessas pessoas digitalmente estará garantida. Certo. A pergunta se fez bastante direcionada no sentido da IA, da dignidade da IA, tendo em vista a Deep Learning. Porque na Deep Learning, como foi dito, a máquina ela consegue levantar dados e ter um caráter, sim, né, de compreensão destes dados e de criação de novos dados. Então, em face disso, a não ser que se tenha aí uma outra conceituação, né, de Deep Learning, ela não é mais só apenas uma imitação da pessoa humana, mas ela acaba ganhando um espaço muito próprio, né? Uma capacidade de inteligir própria. Então, por isso que essa questão da dignidade digital ainda é algo que eu paro e penso penso inclusive no Chile. Porque no Chile, há pouco tempo, houve a edição de uma emenda constitucional, para incluir direitos digitais. Né? Inclusive, se pergunta até onde se pode interpretar o que sejam direitos digitais. Direitos digitais, a representação que se faz da minha pessoa, por exemplo, aqui ao vivo, ou um direito de uma pessoa, um ente, vamos dizer assim, né, artificial. Então, com as suas explicações, me parece agora mais razoável que não se pense
na questão de uma dignidade digital mesmo, porque a nossa Constituição é né? Homem, sempre, né? Homocêntrica, que eu gosto de falar, não antropocêntrica, homocêntrica mesmo, né? Então, mas é algo a se pensar, Eu concordo plenamente, professora Grace, com a capacidade da inteligência artificial em Deep Learning de inteligir, como disse a estimada docente. É por isso mesmo que acompanho o professor Vigliar no sentido de que, ao responder a sua pergunta, vejo a necessidade de acompanhamento constante e até uma necessidade de reciclagem do programa para evitar condutas discriminatórias que venham a atingir a dignidade da pessoa humana. E aí, eu tenho uma dúvida que os professores podem me ajudar. Poderíamos falar aqui, professor Vigliar, dentro da inteligência artificial, em alguma possibilidade de responsabilidade civil? Eu creio que na responsabilidade civil fica mais fácil de você imaginar justamente indenizações, sejam pelos danos materiais que ela venha a causar para a pessoa atingida, e mesmo por dano moral, sobretudo dano moral no aspecto de discriminação, em que a pessoa tenha sido, de alguma forma, rebaixada nas suas qualidades, nos seus valores, pela utilização. A responsabilização civil me parece mais, digamos, mais simples do que, como comentamos no outro podcast, da responsabilização penal. Mas a civil me parece mais tranquila, porque, afinal de contas, há um responsável pela utilização da inteligência artificial. Nós não vamos criar uma responsabilidade patrimonial da inteligência artificial, mas quem patrocina a inteligência artificial, quem a utiliza, tem patrimônio e vai ter uma responsabilidade a partir daí também. Então, acho que sim, é possível. Nesse sentido, é possível. Claro, né? Despersonificando. Não é a inteligência artificial que é responsável, é quem está, na verdade, pilotando a inteligência artificial. Com o perdão de usar a expressão pilotar a inteligência artificial, mas no fim das contas é quem programa, enfim, assim, quem age dessa forma. E essa... Some people are seeing books in the world to say. Isso aí, que... Aproveitando, quanto tempo nós temos? You what has said. Aí, tá tentando. You. Are you both? Sounds crippled. What? Eu não sei o que... Qual a posição da professora está perguntando? Sardinha. Aqui, Aí. Qual é a posição? Aí. É no modo como... nem pra me mexer. Bom, eu não sei de onde retomar agora, que é a minha... Ela vai dar... A resposta vai ter seu comentário. Então, porque... É o bate-papo, né? Sim. Faz aqui. Compreendo. Sim, isso é ótimo. Professor, e nesse sentido, eu lhe pergunto o seguinte: haveria, portanto, a possibilidade de uma responsabilidade civil, e essa responsabilidade seria em face do produtor, do comerciante, daquele que efetivamente confeccionou a inteligência artificial? Bom, Recairíamos dentro do contexto da responsabilização consumerista? eu ia falar justamente isso. Não creio. Nós não estamos aqui pensando numa aquisição ou utilização de produto ou serviço, então nós excluiríamos essa responsabilidade em cadeia que tem na relação de consumo, mas nós teríamos que responsabilizar os partícipes da conduta culposa, da utilização indevida da inteligência artificial. E eu posso ter uma corresponsabilidade do empresário, do programador, só do empresário, Isso vai depender da apuração justamente de quem tenha cometido a conduta
culposa aí pela utilidade, ou até dolosa, mas aí não vai importar mesmo, mas a culposa no sentido de ter sido negligente em relação à inteligência artificial, que eu acho que essa é a modalidade de culpa que será mais pensada, né? Não temos aqui uma imprudência, né? Uma imperícia, que a questão aqui é mesmo de negligência, de deixar como está e vamos ver o que acontece, né? Isso sim pode levar a consequências muito ruins, muito ruins. Talvez a imperícia, se pensarmos do ponto de vista do programador, né, que tenha sido imperito no seu mistério, né, ao programar tenha se desviado de uma forma a causar perigo a alguém e deixando alguém na iminência de ser indenizado a partir dessa conduta culposa, né? Isso me parece bastante razoável, né? Esse aspecto me parece bastante importante porque tem uma aluna na graduação trabalhando o seu TCC no sentido de versar sobre o direito que as pessoas têm diante das empresas captarem informações, dados pessoais, e esse trabalho for feito por algoritmos. Qual é a responsabilidade advinda? Eu penso que há uma responsabilidade civil, mesmo porque há uma tutela dos direitos humanos. E ao falarmos em direitos humanos, não temos só aqueles direitos do homem que são provenientes dos direitos básicos que já nascem com o ser humano, vida, liberdade. Temos, como disse aqui anteriormente, aqueles direitos consignados em tratados e convenções internacionais. E o mais importante, quando esses tratados são incorporados no ordenamento jurídico brasileiro, eles se tornam direitos fundamentais. E uma vez como direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Então, podemos enxergar o princípio da dignidade da pessoa humana também como uma cláusula pétrea, seja inerente a normas internas brasileiras ou a tratados internacionais incorporados, valorizando, de fato, a atuação do ser humano. Muito bem. Então, dessa forma, nós vamos concluindo mais esse segmento do nosso podcast e vamos, então, passar para um segmento posterior. E eu agradeço, então, mais uma vez aos meus dois colegas, Grace e Emerson. Obrigada.